esvazio esse frasco, né? Para enchê-lo mais de ti. E às vezes não é muito fácil, né, irmãos? Eu quero ler uma palavra com você. Está lá em Mateus 24, versículo 12. Eu não sei, vocês conseguem botar no telão? É que a minha tradução está um pouquinho diferente. Não sei se conseguem colocar. Ela aparece? Aparece. Mateus 24, 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pode continuar o versículo? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Pode continuar? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu acho lindo, né? Como o Espírito, ele é o mesmo, e mesmo nós tão distantes, que não é tão distante assim, e sem conversar muito, nós não conversamos, os preletores desse congresso não conversaram, né? E nós estamos trazendo palavras onde uma vai encaixando na outra, né? E nós vemos que é o mesmo Espírito que está falando. E sabe, irmãos, esse versículo, Deus tem ministrado muito ao meu coração, e eu já vou dizer isso para você, principalmente quando você ministra através da dança. Eu acredito que algo que vai fazer efeito realmente na vida das pessoas é quando nós experimentamos aquilo, nós vivemos aquilo, né? Nós experimentamos a palavra e daí nós ministramos sobre ela. Eu tenho sido muito impactada. Algumas 2 semanas atrás, nós recebemos um pastor muito amigo nosso lá na nossa igreja. Ele é um missionário na África e ele pregou a respeito de uma palavra que impactou demais o meu coração. E Deus está falando muito comigo a respeito disso. Eu ontem na mesa redonda, né, a gente estava falando um pouquinho, eu deixei um recado para alguns, um conselho, falando a respeito do amor. E eu vou falar para você que eu sou uma pessoa bastante prática, e eu sou uma pessoa com um gênio bastante abençoado. E quando eu vim para Jesus, Ele realmente fez uma obra na minha vida, principalmente nesse gênio. Amém, irmãos? Porque, e ainda, eu falo que eu sou colérica, né? E colérica e gaúcha, ainda, né? Então, Deus teve que trabalhar muito no meu caráter. Quantos aqui querem ser como Jesus? Amém. Todos nós queremos, né? Mas nós temos que saber o risco que nós corremos quando nós fazemos uma oração: Senhor, eu quero ser como Tu. Porque nós vamos começar a enfrentar situações que Jesus enfrentou. Amém? Como nós vamos desenvolver algumas coisas, né? Através de prática. Nós aprendemos, nós podemos aprender muitas coisas na teoria, mas nós realmente desenvolvemos elas quando nós praticamos. E eu sei que eu fiz essa oração e eu digo: Senhor, eu preciso ser como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor. E eu sempre fui uma pessoa bastante prática. Todo final do ano eu fazia os meus alvos, né? Eu sempre tenho metas. É uma coisa que eu tenho até hoje: objetivos, metas, visão, missão. Eu gosto de colocar as coisas no papel, eu gosto de organizar de algumas formas. E eu lembro que eu fazia a minha lista no final do ano, né? Vou orar sobre essa lista, vou fazer o que está aqui. E chegou um tempo que eu travei. Eu não conseguia mais fazer a tal da lista. Deus, o que está acontecendo? Porque eu era muito detalhista nessa lista, né? E eu digo: mas o que está acontecendo, Senhor? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? E Deus me disse assim: Kátia, tem uma coisa que você precisa buscar. Tu está buscando muitas coisas, você quer muitas coisas,
Mas tem uma só que você precisa buscar. Qual é o meu mandamento? Qual é o meu mandamento? Eu digo, Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E ele disse, então é isso. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a sua lista vai acontecer naturalmente. E sabe, irmãos, a partir daquele tempo eu comecei a buscar isso, eu comecei a focar isso. E quando eu leio essa palavra, na minha Bíblia ela diz assim, para muitos a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo, um testemunho a cada nação, então virá o fim. E quando eu ouvi isso, eu digo, bom, aqui Jesus está falando algo para a gente. E ele está dizendo que o amor se esfriará de quase todo. Isso é uma constatação. É uma constatação. E às vezes Deus me faz umas perguntas interessantes e eu fiquei pensando, bom, Senhor, o Senhor está afirmando que por causa da maldade, por causa da iniquidade que vai se multiplicar, esse amor vai se esfriar de quase todo. Significa que poucos vão conseguir, né? E Deus está dando uma exortação, mas perseverem. E eu fiquei pensando, Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero ser uma dessas pessoas. Você quer, irmão? Coloca a mão no seu coração. Deus, eu quero te agradecer por estar nesse lugar. E eu quero pedir que a tua palavra ela venha de uma forma muito prática. Que seja mais uma vez reveladora. E que ela venha de encontro à nossa necessidade, Pai. Que possamos sair daqui realmente convictos do que nós devemos fazer a partir do momento que sairmos da porta para fora, ou até mesmo aqui dentro ainda. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. E sabe, irmãos, eu comecei a buscar essa questão e muitas vezes nós falamos, né, de ministério. Algumas pessoas vêm falar comigo, Kátia, eu não sei qual é o meu ministério ainda, não sei para que eu fui chamado. E a gente faz algumas divisões na igreja por uma questão prática, né? O ministério de dança, o ministério de recepção, o ministério pastoral. Mas existe um versículo, e eu acho importante que a gente tenha isso em mente, porque é muito fácil nós estarmos fazendo algumas coisas dentro da igreja e esquecermos coisas muito importantes e muito fundamentais. Eu quero ler também com você. A gente vai ler lá em 2 Coríntios. Vamos ver o versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Nós vamos do 17 a seguir, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém, irmãos? Então agora você não precisa mais ter dúvida. Kátia, eu não sei para que eu fui chamado. Eu não sei qual é meu ministério. Todos nós, irmãos, ganhamos um ministério, que eu vejo como um ministério principal, que é o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Cristo e você ganhou esse mesmo ministério de reconciliar outras pessoas com Cristo. Como nós vamos fazer isso é que vai diferenciar.
Daí, alguns podem reconciliar as pessoas através da dança, outros através de outras artes, outros através de outro tipo de serviço na casa de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o objetivo principal não é dançar. O objetivo principal é exercer o ministério da reconciliação através da dança. Estão me entendendo? Amém. Então, irmãos, nós temos que cuidar, porque às vezes nós estamos falando também de muito ativismo, né? Nós estamos num tempo onde nós fazemos, e não estamos tendo tempo para parar. E muitas vezes, irmãos, dentro do ministério nós estamos fazendo muitas coisas, nós temos muitos projetos, mas nós estamos deixando de fazer o principal, que é reconciliar pessoas com Cristo. E bem pelo contrário, às vezes, para alcançar os nossos objetivos, aqueles que nós achamos que são os objetivos de Deus, porque eu preciso fazer isso, eu preciso realizar aquilo, eu preciso fazer esse evento, eu preciso ministrar aquilo lá. E muitas vezes nós estamos passando por cima de pessoas para que os projetos aconteçam. Você consegue entender o que eu quero dizer? Muitas vezes, irmãos, Deus chamou a minha atenção, porque às vezes eu sou uma pessoa que corre bastante, né? Estou sempre correndo, estou sempre fazendo alguma coisa. Às vezes Deus tem que me dar uma puxadinha de orelha. Para, Kátia, né? E muitas vezes aconteceu de eu estar indo ministrar e alguém precisar falar comigo. E claro, gente, às vezes tem pessoas que estão ali só para nos tirar do propósito, amém? Isso existe. Mas às vezes a nossa principal ministração vai ser falar com alguma pessoa que a gente vê como interferência. Ai, gente, o que essa pessoa quer? Agora não posso. E algumas vezes Deus me chamou a atenção, a pessoa que precisava falar comigo, eu disse, depois eu vejo o que é. E Deus me falou, volta. Volta. Volta, porque esse é o ministério principal. Amém? Então nós precisamos reavaliar. E eu acredito que nós sempre temos que fazer isso, e você tem que estar reavaliando o seu ministério constantemente, porque se ele não estiver produzindo reconciliação com Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E eu quero falar sobre, eu vou ler mais um versículo rapidinho, que Lucas 10, 25 ao 37. Você deve conhecer esse texto. E eu quero agora entrar e falar especificamente sobre ele, sobre a parábola do bom samaritano, né? Quantos conhecem essa passagem? Amém? Nós falamos muito sobre ela. Vamos ler então Lucas 10, 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá
e faça o mesmo. Amém? Hoje nós falávamos na oficina de adoração com entendimento que nós temos que ter um certo cuidado, porque é muito confortável, irmãos, para nós viver de regras. É muito bom quando nós temos alguém que diga para a gente, isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Ah, então tá bom, então eu sei que isso pode, isso não pode. A gente não precisa pensar, a gente não precisa, ter muita sensibilidade ao Espírito de Deus. Então, é muito fácil a gente ter alguém falando e ditando regras para a gente. Mas o tempo da graça, quando Jesus ele veio, ele morreu e ele falou, vou deixar com você o Espírito Santo, ele criou uma revolução. E eu me questiono muito se eu não seria uma das que teriam crucificado Jesus, porque muitas vezes nós somos tão zelosos com algumas coisas, mas que às vezes não é aquilo que Deus quer, que Jesus quer. Nós estamos tão preocupados em defender a lei, em defender as coisas que são corretas, em fazer tudo certinho como tem que ser. E nós esquecemos, às vezes, de ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo nos dizendo, faça isso, faça aquilo. Nesse momento, eu preciso que você fale isso. E eu acredito que nos dias de hoje, uma das grandes coisas que nós temos que lidar, assim como Jesus teve que lidar no tempo dele, era com esse espírito de religiosidade, que julga, que muitas vezes impede as pessoas de chegarem perto do Salvador. Existe uma palavra que diz, falando sobre os fariseus, vocês não entram e estão impedindo outros de entrar. Vocês não querem, mas estão impedindo aqueles que querem. Então eu vejo que é um grande desafio para a gente, e ter o amor, esse maior mandamento, como norteador da nossa vida, ele é um desafio muito grande. E meu pastor, ele sempre fala que nós temos que amar a Deus, com as 4 áreas, e que nós, para termos uma vida equilibrada, nós precisamos distribuir ela em 25%. 25% de coração, 25% de alma, 25% de força e 25% de entendimento. Sabe por quê, irmãos? E aqui, quando eu falo de artista é 80% coração, 15% de alma e o resto é de força e de entendimento. Só que nem todos os dias, e nós não podemos andar somente pelo que nós sentimos. Então existem dias, e quando a gente vai trabalhar, o nosso trabalho é um exemplo perfeito disso. Nem todo dia você levanta, Senhor, que trabalho maravilhoso. Aí eu amo meu trabalho, é tudo que eu sempre sonhei. Nem todo dia a gente está assim. Daí você vai trabalhar por quê? Porque você sabe que você precisa. Você sabe que você tem que ir. Daí você usa a sua força e o seu entendimento, porque se fosse pelo seu sentimento, provavelmente você ficaria em casa. Então, para nós termos um equilíbrio na nossa vida espiritual, nós precisamos, então, desenvolver o amor a Deus com as nossas 4 áreas. E ali, assim como aquele mestre da lei, ele perguntou, ele sabia o que devia ser feito. E muitas vezes nós sabemos o que nós devemos fazer. Mas a gente está lá, mas Deus, o que eu preciso fazer? O que, Senhor? O que? E Deus fala. E muitas vezes, querido, nós justificamos ou nos fazemos de desentendidos para não fazer realmente aquilo que nós precisamos. A gente finge que não é com a gente. E eu estou vendo por aí um monte de gente que quer ser cristão sem amar. É possível ser cristão sem amar? Não é possível. Não é possível. Então, eu quero participar do grupo de dança, mas dentro do grupo de dança tem uma pessoa que eu não suporto muito. Mas amém. Daí começa a usar aquela palavra, vamos suportar em amor. Mas amém, eu vou levar, eu vou ignorar. E onde der eu vou levando.
Gente, por incrível que pareça, existem pessoas dentro das nossas igrejas assim. E mais, existem pessoas que ministram aqui em cima que estão assim. Você acha que você pode ser cristão sem amar. Sem amar a Deus e principalmente sem amar o seu próximo. Amar a Deus até vai. Mas amar o meu próximo, não dá para abolir um pouco, porque tem os próximos que não dá para amar. Tem alguns próximos difíceis, né? E eu vejo tudo isso como um exercício da parte de Deus, irmãos. Quando a gente pede, Senhor, me dá amor, o que Deus vai colocar do seu lado? Eu chamo da lixa gospel. É aquele irmão que é áspero, que irrita, que machuca, às vezes, a gente, e a gente gostaria muito de evitar, mas ele é um exercício para nós sermos igual a Jesus. Amém? E sabe como nós vamos ser igual a Jesus? Não vai ser fugindo dele. Ou não vai ser mandando ele embora. Mas muitas vezes vai ser, Senhor, eu preciso de graça e de sabedoria para saber como eu vou lidar com essa pessoa. E aqui, gente, quem é o meu próximo, né? O meu próximo não necessariamente é alguém semelhante a mim, mas ele é aquele, normalmente o meu próximo vai ser aquele que está caído e que está precisando de mim, de alguma forma. É aquele em quem eu me vejo. E tem algumas coisas nesse versículo que nós lemos, nesse texto que nós lemos, que me chamam a atenção e que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa é que todos eles estavam no mesmo caminho. Havia um homem que teve um problema, havia um sacerdote, havia um levita e havia um samaritano. Todos estavam no mesmo caminho, todos passaram pelo mesmo lugar. Assim como nós, irmãos, todos nós estamos passando nessa vida, amém? E todos nós estamos sujeitos a muitas coisas. Todos nós estamos sujeitos a muitas coisas. Às vezes, talvez alguns achem que por ser cristão, você acha que nunca alguma coisa ruim vai te acontecer. Mas nós, na verdade, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Um deles foi vítima da circunstância. A história, ela não fala o que aconteceu. Se ele passou pelo caminho num horário que não era errado, aí ele se expôs. Porque como a gente gosta, irmãos, quando surge um problema, quando o nosso próximo caiu, quando o nosso próximo está machucado, a primeira coisa que a gente faz é uma análise. Não, gente, mas está assim, é pecado. Não, se não é pecado, é maldição hereditária. Se não é maldição, é demônio. Se não é maldição, não é pecado, não é demônio. Já não sei, mistério, mas tem alguma coisa errada. O que ele fez? Vamos analisar. E aqui, a palavra não está falando, não diz, ela não nos dá informação, ela diz que ele estava caído. E sabe, irmãos, uma coisa que eu já entendi nessa vida, eu vou dizer para você que eu era, nem sei se existe essa palavra, mas quando eu me converti, eu era meio fariseia. Farisaica, né? Eu era. Sabe, irmãos, eu era aquela que tirava a faca da bota, né? Então, assim, ó, olho por olho, dente por dente, né? Aqui se fez, aqui se paga, né? E Deus, ele teve que trabalhar muito na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de entender a graça de Deus. Eu pensava assim, não é possível, gente. Esse negócio não pode estar certo. E claro, porque a graça é algo que nós não conseguimos alcançar, irmãos. E Deus foi trabalhando tanto na minha vida, porque eu era muito rápida em apontar. Eu era muito rápida em apontar os outros. E eu comecei a passar por algumas situações onde Deus começou a me mostrar, viu? Você também passa por isso. Viu? Você não é super-heroína. Tá vendo? Você tem defeitos, você tem problema. Você cai. E às vezes, irmãos, nós estamos em algumas situações que nós não escolhemos estar. Existem situações que nós vivemos que são consequências de atitudes erradas. Deus nos orientou na sua palavra, nós não quisemos, nós desobedecemos, e nós vamos
ter consequências daquilo. Mas existem vezes que você está andando da forma correta. E alguma coisa aconteceu. E como é importante, irmãos, nós sabermos que em algum momento talvez pode ser você que vai estar naquela situação. Como é importante, irmãos, você conseguir se colocar no lugar do outro. Quando eles estavam então passando por aquele local, eu acho também interessante porque o sacerdote, o levita e o samaritano, todos eles viram a mesma coisa. E às vezes nós estamos na mesma igreja, recebendo a mesma palavra, ouvindo as mesmas coisas, recebendo o mesmo ensino, e há uma diversidade tão grande, né, de reações. Existem pessoas que prosperam, outras não prosperam, porque tudo vai depender de como nós vemos e como nós aplicamos a palavra na nossa vida. E aqui a gente vê que todos eles passaram pelo mesmo caminho e todos eles viram a mesma coisa. E eu vejo esse samaritano, existe uma palavra que define ele, que é compaixão. E tem uma definição que eu ouvi de um amigo meu que diz que compaixão ela é o amor em movimento. Compaixão é o amor em movimento. E quando nós não temos compaixão, quando nós olhamos para uma situação e aquilo não nos comove, aquilo não faz diferença nenhuma, muitas vezes é porque nós estamos com alguma perturbação no nosso olhar. Essas 3 pessoas passaram e viram a mesma coisa, mas só uma se moveu. Provavelmente porque havia uma perturbação no olhar dos outros, que estavam vendo aquela mesma situação. Compaixão, queridos, é sentir a dor do outro doendo em mim. A compaixão, ela vê no outro um espelho. E a compaixão, ela vai nos levar à ação. Isso faz diferença. Quando o sacerdote passou, eu fico imaginando, tento ficar imaginando o que passou na cabeça dele. E eu me identifiquei em alguns aspectos. Porque o sacerdote, ele passou pelo caminho, ele viu aquela pessoa e ela disse que ele estava semi-morto, né? Quase morto. O sacerdote provavelmente não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo. E se o sacerdote, né, existia ali uma lei que se o sacerdote tocasse em alguém morto, ele deveria fazer todo um processo de purificação, né? Bastante trabalhoso. E eu fico pensando, provavelmente ele passou, ele viu, ele não sabia, deve estar morto, eu não posso encostar. Porque depois eu vou ter que passar por todo um processo. E eu me identifiquei, irmãos, porque quantas vezes amar dá trabalho? Amar dá trabalho. Amar requer esforço da nossa parte. Amar não é algo que flui. Algumas pessoas têm o dom. A gente brinca muito com a Vanessa. A Vanessa, ela é o amor escorrendo, né? Então a gente brinca que ela tem um pônei e que ela anda naquele pônei. Tá todo mundo estressado e a Vanessa, gente, né? Ela é toda amorosa, então todo mundo está caindo e a Vanessa está com seu pônei andando e acariciando os outros, sabe? Aquela pessoa assim que ela sempre enxerga o lado bom, o lado positivo. Então, tem algumas pessoas que têm isso mais natural. Mas você há de convir comigo que normalmente isso não acontece. Normalmente é algo que exige esforço da nossa parte. E quantas vezes, irmãos, eu passei por uma situação, eu olhei para uma situação e eu pensei assim, eu tenho outras coisas para fazer. E eu segui o meu caminho. O levita, a mesma coisa. E eram pessoas que ministravam na casa de Deus. Eram pessoas que tinham um papel importante na casa de Deus. E o samaritano, então, ele chega e olha e se envolve. Porque hoje em dia é muito interessante, né? A gente, não, assim, vai gente, vai, ide que eu tô aqui, tá? Tô orando, tô intercedendo,
né? Vai, gente, pode ir, eu apoio vocês. A gente quer terceirizar o amor. Porque hoje em dia a gente está terceirizando tudo, né? A gente quer terceirizar o amor. A gente quer... Não, ama por mim. Vai, eu te apoio, ama por mim. Claro que muitas vezes nós não somos onipresentes, né? Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus colocou algumas coisas muito específicas na sua vida que é para você se envolver. Não é para o outro. Não é para os seus liderados. É para você se envolver. É para você pegar a sua mãozinha lá e meter a mão no arado. E meter a mão no arado, gente, suja a mão. Cansa. E muitas vezes nós queremos ficar, né, bonitos lá no nosso e mandando só os outros fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Sabe, e o que me chama muita atenção a respeito da compaixão são 3 coisas. Primeiro, que a compaixão ela não leva em conta o passado, que foi aquilo que eu falei para você. Às vezes a gente usa o passado para justificar a nossa falta de ação. Ah, eu não vou me meter com aquela criatura lá. Não sei. Gaúcho é muito desconfiado, irmãos. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque às vezes a gente tem uma má imagem. As pessoas às vezes acham, gente, gaúcho é muito frio. Gaúcho é grosso, né? Gaúcho... Não, gaúcho, gente, é desconfiado. A gente fica meio assim. Mas a partir do momento que a gente conhece a pessoa, meu Deus, né? Então, assim, muitas vezes nós usamos isso para não nos envolver. O que aconteceu com essa pessoa? Não, eu não vou fazer nada enquanto eu não souber o que aconteceu. A compaixão, ela não está levando em conta o passado. Ela vê a situação e ela vai fazer algo naquela situação. Depois, irmãos, se esse samaritano ele teve uma conversa com aquele homem, se ele perguntou, o que aconteceu, por que você falou, se precisou dar um conselho para ele ser mais prudente, não sei, mas depois era depois. Na hora, apresentou uma situação e aquele samaritano pegou e agiu. Segunda coisa é que a compaixão, ela leva em conta o presente. Qual é a situação do momento? O que você pode fazer agora? Você recebeu uma notícia, o que você pode fazer agora? Por alguém que está passando por uma situação complicada, o que você pode fazer agora? E a terceira coisa, que eu acho uma das mais lindas, é que a compaixão, ela investe no futuro. O sacerdote e o levita, eles provavelmente passaram por aquela pessoa e pensaram assim, não, o que vai acontecer comigo? E eu poderia ter pensado assim, não, gente, vai que, sei lá, um assaltante. Vai que é um assaltante, não vou me envolver, não vou parar aqui, está escuro, estou sozinha. Não, hoje em dia está muito perigoso, né, a gente fazer algumas coisas. Eles pensaram, o que vai acontecer comigo? E o samaritano pensou, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Sabe, irmãos, a compaixão, muitas vezes ela vai confrontar o sistema religioso. Porque às vezes a religião, a religiosidade, ela vai dizer assim, não se envolva com este tipo de gente. E não é isso que a gente vê de Jesus. Eu quero compartilhar 2 casos com vocês, são muito rápidos. Isso acontece provavelmente em qualquer lugar, mas eu quero só falar para... Nós tivemos, há um tempo atrás, uma menina, nós temos alguns ministérios de dança na igreja, e uma das meninas chegou um dia para uma das líderes e falou que estava grávida. A menina tinha, acho que 15 anos, 16 anos. Irmãos, é óbvio que é uma situação que nós não queremos, que nós não gostamos.
E a menina... Mas ela apresentou aquela situação. E as meninas conversaram comigo, eu digo, bom, nós vamos acompanhar essa menina, né? Deixa ela continuar vindo nos ensaios, deixa ela estar compartilhando a palavra, nós temos um momento de discipulado, de devocional, deixa ela estar junto, né? E vamos tratar. É óbvio que nós vamos tratar, irmãos, porque compaixão não significa que você não vai confrontar o pecado. Muitas vezes, compaixão é você confrontar também o pecado. Não é você fingir que não viu, você fechar os seus olhos para algumas situações. Mas nós começamos a ouvir de muitas pessoas, a menina não estava mais ministrando, mas ela estava junto. E algumas pessoas questionaram, por que essa menina ficou? E eu achei engraçada a pergunta, porque eu pensei assim, eu vou mandar ela para onde? E muitas vezes acontece isso. Alguém tem um problema, né? E a pessoa, mas por que ele está ali? Por que ela está ali? Por que ela ficou? E veja bem, de novo, nós não estamos deixando de tratar o que precisa ser tratado. Mas, querido, se a pessoa não estiver aqui, ela vai estar aonde? O que vai ser dessa menina? Ela teve uma escolha muito errada. Se você nunca teve uma escolha errada na sua vida, amém. Glória a Deus. Mas todos os dias nós estamos sujeitos a tantas escolhas erradas, né? E o que seria de nós se alguém olhasse para nós e dissesse, mas por que essa pessoa está aqui ainda? Sai daqui. Você não é bem-vindo aqui. Você cometeu um erro, agora você vai pagar por esse erro. O que eu acho maravilhoso em Deus, queridos, é isso, é a graça. A gente erra, a gente vai colher algumas consequências. Mas nós sempre temos chances de recomeçar. E outra vez eu tive um caso no grupo, eu já estou terminando. A gente estava finalizando o espetáculo Nossa História, que foi o espetáculo de 10 anos. E, irmãos, que difícil que foi para realizar aquele espetáculo. E 2 semanas antes, nós tivemos vários casos. Uma menina foi operada 1 semana antes, ela teve um problema de apendicite, teve que sair, que era uma pessoa-chave nas coreografias. E uma pessoa, que era uma pessoa muito chave, estava em muitas coreografias, ela surtou. E ela saiu. Do dia para a noite, por causa de um problema de relacionamento, ela surtou e saiu. E a minha primeira reação, lá no Sul, existe uma expressão engraçada que quando a gente está muito bravo, a gente fala que a gente monta num porco. Então você imagina a cena. Deu montada no porco. Porque a minha primeira reação, a minha vontade era botar assim minha mão, cravar minha mão no peito da pessoa e arrancar o coração. Carnalmente falando, né? E eu lembro que eu pensei assim, porque Deus começou a me ensinar a respirar antes de falar, irmãos. Porque minha primeira reação, pá! Né? E a gente pode destruir muito algumas pessoas com as nossas palavras. E Deus, Ele tem me ensinado a respirar antes de falar. Respira. E eu pensei assim, eu não vou lidar com isso agora. Eu não vou fazer, eu não vou mexer nisso agora, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso agora, eu vou fazer mal feito. E eu pensei, eu vou conversar com essa pessoa só quando passar o espetáculo. Porque daí eu tive que mover toda uma questão, porque para a coisa acontecer. E eu lembro que um dia, uns 3 dias depois que eu pensei isso, eu acordei e o Espírito Santo falou assim para mim, liga para a pessoa. E eu, tá, vou ligar. E logo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, Kátia, eu estava orando agora e eu senti de Deus que é para te procurar essa pessoa. E eu pensei assim, não, eu vou, já tinha obedecido, Senhor, já ia obedecer, só ia deixar para depois. Porque eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu ia fazer.
né? Mas amém, senti a urgência de Deus. E eu entrei em contato com aquela pessoa e ela tinha bloqueado todo mundo, de todas as redes, telefone, tudo. Ela tinha bloqueado todo mundo, inclusive eu. E eu pensei assim, como eu vou fazer? Eu cheguei, eu pensei, vou no trabalho dessa pessoa. Louca. Fui no trabalho, fiquei parada lá embaixo, e essa pessoa trabalha com um amigo meu, e eu liguei pro meu amigo e perguntei, olha, fulano, a pessoa tá aí? E ele, aham. Ele já pensou, meu Deus, ela vai subir aqui, ela vai quebrar tudo. Eu disse, a pessoa tá aí? Tá, aham. Eu disse, então tá bom, era só pra mim saber, porque eu vou ficar esperando ela aqui embaixo. Legítimo te pego na saída, né, gente? Mas não era essa a minha intenção. E mandei uma mensagem para a pessoa, eu digo, oi. Da pessoa, oi. Eu digo, eu só queria dizer que eu estou com saudade. E a pessoa, hã? Eu digo, eu posso te dar um abraço? E a pessoa, hã? Eu digo, é porque eu estou aqui embaixo. E eu queria muito te dar um abraço. E foi engraçado que depois meu amigo, aquele contando, dizendo, Kátia, a pessoa ficou andando de um lado para o outro, pensando, ela vai me matar. Ela vai me matar, ela vai me matar, ela vai me matar, ela está aqui, ela vai quebrar tudo isso aqui. E eu, pronto, eu não vou descer, eu vou fugir. Mas a pessoa disse, não, desce lá. Né, fala com ela. E a pessoa desceu. E, gente, eu vou dizer para você que realmente foi algo sobrenatural, porque a Kátia jamais ia fazer isso. Mas quando eu vi aquela pessoa, a pessoa me viu, eu dei um abraço nela. E eu só olhei. E eu disse assim, eu só queria dizer que eu te amo. E, gente, a pessoa desmontou. E daí ela sentou um pouco comigo no carro. E ela disse, porque ela começou a querer justificar o que ela tinha feito. Eu disse assim, eu não vim aqui. Eu não vim aqui para saber por quê. Não vim aqui para saber se tu quer voltar. Não vim aqui para nada. Eu só vim aqui para dizer que eu te amo. Isso é importante para mim. E eu sei que a pessoa me abraçou, ok. E, gente, foi um amor realmente sobrenatural. Porque eu olhava para aquela pessoa e eu amava. E daí eu fui embora, e eu tinha ensaio, e de repente eu recebi uma mensagem, e a pessoa tinha me mandado uma mensagem, ela disse assim, eu quero dizer que o que tu fez me quebrou. E eu estou muito arrependido. E depois nós nos encontramos e essa pessoa, ela escolheu alguns outros caminhos, mas Deus fica me falando, Deus me disse assim, calma, Kátia. Às vezes, né, tem o filho pródigo, ele precisa ir, ele precisa bater a cabeça, mas em algum momento, se o pai está lá de braços abertos, ele vai voltar. E eu lembro que um dia eu fui almoçar com essa pessoa e foi interessante porque eu ganhei a confiança dessa pessoa de uma forma muito, muito interessante. E a pessoa veio falar algumas coisas comigo e começou a dizer o que estava fazendo, que eu estava fazendo coisas erradas. E eu fiquei olhando, eu disse, o que tu espera de mim? E ele disse, eu espero que me respeitem. E eu digo assim, bom, se te respeitar eu não falar absolutamente nada sobre o que tu está fazendo, eu acho complicado, porque amigos falam a verdade. Amigos falam aquilo que não acham legal. Eu não vou impedir você de fazer, mas se você não quer, tá bom, vou te respeitar. E eu disse, eu não vou tocar mais nesse assunto. Até a hora que você quiser, quando você quiser, você fala comigo. E continuei comendo, baixei minha cabeça, fiquei quieta. 1 minuto depois ele disse assim, eu quero falar. E eu disse, então fala. E sabe, irmãos, isso é só um caso, porque realmente pela minha força, eu jamais agiria dessa forma. Eu sairia,
Nunca mais você pisa aqui. Mas eu ouvi uma frase também muito interessante. Nunca ninguém vai vir a Cristo por se sentir acusado. Mas a gente vem a Cristo por se sentir perdoado. Nós não vamos vir a Cristo, ninguém vai vir a Cristo por se sentir acusado. Nós vemos a Cristo porque nós nos sentimos perdoados. E é um amor que nos constrange. E eu quero pedir para você se colocar em pé. Nós vamos orar. E nós vamos fazer uma oração, gente, muito simples, porque eu creio que essa é uma decisão tão racional. Não é algo que vai depender da sua emoção. Porque nós temos que escolher a cada dia nos posicionar e amar. Amar os seus colegas de ministério, amar a sua igreja, amar os seus pastores, amar a sua liderança, amar a sua esposa, amar o seu esposo, porque nós sabemos que nem todos os dias são flores, nem todos os dias são cor-de-rosa, nem todos os dias são assim, e que se nós não tomarmos uma atitude e escolher amar, nós não temos como ter uma vida cristã. Um dia, uma pessoa cristã, que eu gostava muito, nós tivemos um problema grave de relacionamento, e ela olhou um dia para mim e disse assim: eu escolho não te amar. E eu sei, irmãos, que provavelmente ela falou aquilo num momento de raiva, de explosão. Mas eu pensei assim: mas eu escolho te amar. E mesmo não sendo fácil, irmãos, foi a melhor escolha que eu fiz. E eu queria que você falasse com Deus. Primeiro, para ver se você está exercendo realmente o ministério. Ministério é serviço, irmãos. E nós ganhamos um ministério, né, que é o Ministério da Reconciliação. Avalie se você está realmente cumprindo o ministério que Deus te deu, através do dom que for. Mas pessoas estão sendo reconciliadas. Pessoas estão se aproximando mais de Deus através daquilo que você está fazendo. Ou elas estão sendo afastadas, porque muitas vezes você tem impedido elas de chegar perto de Jesus. E segundo, que você ore. E que você se posicione. Você pode falar como aquela pessoa falou: Senhor, eu escolho não amar. Ou você pode dizer: Senhor, eu escolho amar. Eu não sei como. Eu não tenho vontade. Eu não sinto. Mas eu escolho e creio que o Senhor vai me capacitar. Senhor, eis-nos aqui. Tua palavra diz que nos últimos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como eu falei no início, Senhor, eu não quero ser uma dessas pessoas, e acredito que os meus irmãos também não querem. E sei também que não é fácil, Senhor, muitas vezes nós amarmos. Principalmente amar como Jesus amou. Mas nós sabemos que o Senhor nunca vai nos pedir nada que o Senhor não nos capacite a fazer. E eu quero orar, Senhor, para que em primeiro lugar o Senhor nos dê disposição. Disposição para cumprir a Tua palavra, para cumprir os Teus mandamentos. E segundo, Senhor, nos ajuda, porque nós não conseguimos sozinhos.
Nós queremos perseverar, Senhor. E nós queremos, além de chegar no grande dia, nós queremos levar muitos outros conosco. Pai, que essa semente, ela possa inquietar o coração dos meus irmãos e fazer com que eles sejam lembrados do Teu maior mandamento, Senhor, a cada dia, nessa próxima semana, em tudo que nós fizermos, em todos os projetos, que possamos ser inquietados por Ti, a cumprir com o maior dos mandamentos. Queremos Te amar, Senhor, acima de todas as coisas, e que precisamos aprender urgente a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fala conosco, Pai, continua falando conosco, e que possamos desenvolver isso em nome de Jesus.